Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Na passagem, na Bíblia, um fato que ocorre entre Jesus e o jovem rico, como assim é titulado no Novo Testamento. E o interessante de tudo é que tem muita gente que é pobre e acha que está livre do que aconteceu com aquele jovem. E não é bem assim. Muito pobre financeiramente tem o mesmo problema que aquele jovem rico, e é isso que nós vamos refletir um pouquinho nesse vídeo. Mas antes eu peço a você que não está inscrito no canal, se desejar se inscrever, leia aqui embaixo na descrição e tome a sua decisão e vamos embora fazer a obra de Deus. Então o que acontece? Acontece que Jesus estava em algum lugar, claro, e chega um jovem rico, a Bíblia intitula ele dessa maneira, um jovem rico, e ele vai se apresentar a Cristo como um voluntário, para seguir a Cristo para o evangelismo. Ele disse: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Claro que Jesus, ele conhecia o coração das pessoas, até hoje. Ele conhece os corações. É aquela imagem que João vê a Cristo na ilha de Patmos, como os olhos como de fogo, que quer dizer a capacidade de conhecer o juízo, conhecer o interior, dividir a alma do espírito, coisas desse tipo. E Jesus sabia qual era a intenção daquele jovem. Aquele jovem, por a Bíblia falar que ele era jovem, existia duas possibilidades dele ser rico. Ele poderia ter herdado essa herança, e ter em pouco tempo administrado, ter feito ela crescer, ele já se tornou orgulhoso, ou ele apenas tinha herança, estava administrando, estava orgulhoso, ou ele conquistou a sua riqueza ainda na sua juventude, que o deixava muito mais orgulhoso. Esse certamente ele conquistou na sua juventude, era um jovem inteligente. E Jesus era um carpinteiro. Jesus era carpinteiro, filho de carpinteiro. E Jesus era da Galileia, de Nazaré. Então Jesus era uma pessoa humilde e de um lugar bem humilde. É como se fosse, por exemplo, um ajudante de pedreiro lá do interiorzão do Nordeste, aquela cidadezinha pequenininha, um ajudante de pedreiro, é mais ou menos isso. E o jovem rico é como se fosse hoje um Neymar da vida, vamos botar assim. Talvez ele não tivesse a riqueza de Neymar, mas ele era rico. Então, o que Jesus faz? Jesus, conhecendo o coração, não seria necessário que aquele jovem realmente vendesse, porque Jesus, quando responde a ele, quando ele pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus manda ele seguir os mandamentos. E Jesus vai falando um por um, ele fala: tudo isso eu já faço desde a minha juventude. Entendeu? Desde a minha juventude. Aí Jesus chega e fala: e ainda te falta uma coisa. Uma única coisa. Aí Jesus diz: vende tudo que tem e dá aos pobres, e você terá um lugar no reino dos céus. Precisava vender as coisas? Não precisava. No caso dele, sim. Não era vender, era se desfazer daquilo. Dá aos pobres, ou vende e pega o dinheiro e reparte com os pobres, ou doar tudo, é tudo de vocês. No caso dele, sim. Porque existe três figuras importantes disso: o jovem rico, a riqueza e os pobres. O pobre aí, quando Jesus usa o pobre, não quer dizer daquele que merece uma compaixão, uma misericórdia. Está dizendo que são os pobres, são aqueles que desejam as coisas desse mundo. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus conheceu o coração dele. Jesus viu que havia uma comparação de alguém que aquele jovem achou que iria surpreender Jesus. Ele sabia que Jesus pregava o Evangelho, ele era inteligente.
E Jesus pregava o Evangelho, e a base das pregações de Cristo é mandar seguir a Ele. Vinde após mim, segue-me, vem após mim, anda nos meus caminhos. E ele achava que por ele ser um jovem rico, Jesus, de um lugar muito pobre, Jesus disse que também não tinha bens, como diz algumas igrejas, que diz que Jesus tinha roupa caríssima, morava na beira da praia, né? É o pessoal dos Valadão aí que fala isso, para justificar suas riquezas. Mas Jesus mesmo disse que Jesus não era mentiroso. Ele fala assim, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Não tem nem aonde deitar. Jesus era mentiroso? Não era, então ele está falando a verdade. Ele não tomava posse dessas coisas. As coisas eram dadas a Cristo. Mas ele não tinha título de isso é meu, eu tenho esse bem. Não tinha nada disso. Ele era acolhido e era cuidado pelo povo. Então, quando aquele jovem fazia, você vai falar, eu sou uma pessoa rica, inteligente, e ele é um pobre. E ele vai falar assim, olha, ele achava que seria assim, Jesus ia falar assim, olha, infelizmente, é demais para me seguir, né? É demais para me seguir, eu sou humilde, você é tal, e você é uma pessoa demais para me seguir, não ficar bem, você seguindo um nazareno e você sendo um jovem rico. Ele queria surpreender Jesus. Mas Jesus surpreendeu a ele, foi ao contrário. Venda tudo o que tem e dê aos pobres. E assim você terá um lugar no reino dos céus. Agora, aonde é que está a base disso? Por que eu falei no começo que aquilo não era só para quem é rico? Aquilo é para quem tem riquezas. E riquezas não é apenas dinheiro. A sua riqueza, a nossa riqueza pode ser a família. Pode ser o carrinho velho. Eu tenho uma ideia, 2007. A minha riqueza pode ser minha ideia, 2007. Eu tenho essa minha lojinha aqui, que não consigo vender nem por 30 mil, não consigo. Na verdade é uma garagem, né? Que eu adaptei e fiz uma loja e vendo lanche aqui. Então, a minha riqueza pode ser o meu trabalho. Pode ser a minha família, como eu falei, a minha esposa. Pode ser os nossos filhos. Essa é a riqueza. E o coração do homem não pode estar nas coisas desse mundo. Ah, então não tem mais que trabalhar, tem que viver que nem Jesus pela fé. Não, você tem que trabalhar. Você tem que se sustentar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não come, então você tem que ter seu sustento. Mas o seu coração tem que estar em Cristo. É em Cristo. Você tem que estar primeiramente focado no Senhor. Foi Ele mesmo que disse. Busca o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou então a riqueza que devemos buscar é o reino dos céus, através de Cristo Jesus. E o que você tem de bem material, de bens materiais, de famílias, né, de posses, de seja lá do que for, tudo isso é demais coisas. Demais coisas. Ah, mas a família, sim, a família é importante, mas Jesus disse, aquele que não deixar pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. É Cristo quem falou isso. Então, o mais importante que aquele jovem não viu, não conseguiu ver, que era aquele Cristo que estava ali, ele não estava simplesmente valorizando Cristo, ele estava querendo se fazer em cima de Cristo. Ele queria que Cristo o elogiasse, porque ele, como um jovem rico, ele devia ser elogiado o tempo todo, pessoas deviam puxar o saco dele o tempo todo, e ele achava que Cristo não seria diferente. Mas Cristo surpreendeu ele. Te falta uma coisa, apenas uma. E a resposta de Cristo para aquele jovem fez com que ele fosse embora triste. Talvez não porque não acreditasse que não ia para o reino dos céus, porque a resposta que ele recebeu não era a que ele queria. Ele queria surpreender e foi surpreendido. Um jovem rico surpreendido por um homem aparentemente pobre. E para você e para nós, o que falta? Falta para você uma coisa. Uma coisa. Eu não estou dizendo que você tem que vender a sua casa, o seu carro, vender a sua família e pegar o dinheiro e dar para os pobres. Não é isso que Cristo quer dizer. Ele quer dizer
que você tem que valorizar a Cristo e as demais coisas, o Senhor estará no controle da tua vida. Você não tem que se preocupar com as coisas desse mundo. A Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouro nesse mundo, onde a traça rói e o ladrão rouba, mas juntos tesouros no reino dos céus, onde o ladrão não rouba, porque lá não tem ladrão, e a traça não rói, porque lá não tem pragas. Então o que Cristo quer é o seguinte: tudo que você tem de riqueza material, do que você pode ver, você coloca num valor bem menor do que as coisas espirituais que você não pode ver. É simplesmente isso. Te falta somente isso. Se o que te impede de servir a Deus é as coisas desse mundo, você tem que reverter essas coisas. Por exemplo, o crente não tem tempo para ler a Bíblia, que é a riqueza principal, mas passa o tempo todo em redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e por aí vai, conversando com amigos, se preocupando em conservar a amizade. Mas essas coisas, sim, mas o reino dos céus tem que ser maior do que as demais coisas. É só isso. É só você entender e saber valorizar as coisas. Que as coisas de Deus são maiores do que as coisas desse mundo. Não é só falar com a boca, é ter no coração, é essa convicção, é ter essa convicção. De que você tem aqui, tudo ficará, nada é teu. Mas o que pode ser seu é o que você terá se conquistar a salvação em Cristo Jesus. E a salvação em Cristo Jesus só se pode ter quando você deixa essas coisas, você deixa de se preocupar com essas coisas e se preocupa com a sua salvação e com a sua comunhão em Cristo. Ou então, o vender tudo e dar aos pobres é certamente fazer. Esqueça, para de ter ambição pela coisa desse mundo e deixa que os pobres se preocupem com isso. Os pobres são os pecadores. Os pobres aqui são aqueles que têm desejo de ter coisas desse mundo. Não são os pobres de espíritos. São os pobres que têm desejo pelas coisas desse mundo. Ou seja, não se preocupe mais em ter coisas, juntar tesouro nesse mundo. Deixa que os pobres lutem por isso. Deixa eles brigarem por isso. E você lute pela sua salvação. É somente isso que Cristo quer dizer. Mas é uma coisa fácil? Não é. Não é. Mas o Espírito Santo te coloca certinho no ponto para você entender o que é valor e o que não é valor. O que tem valor, valoroso, e o que não vale nada. O que você tem que usar enquanto você vive aqui e o que você tem que buscar quando você sair daqui. Era somente isso que Cristo estava preocupado. Te falta uma coisa: entender que as coisas do reino dos céus são muito mais valorosas do que isso. Te falta uma coisa: de coração crer que a tua riqueza está no céu. E as coisas que estão aqui, da qual você está administrando hoje, elas vão ficar. E se você for salvo em Cristo, elas ficarão para os pobres, mas você herdará o reino dos céus. Palavra simples de Jesus, mas palavra muito necessária para a vida daquele que um dia pretende alcançar o reino dos céus e as riquezas que para nós estão preparadas. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.